Pensa só, no auge da glória de Israel, com aquele templo magnífico de Salomão, recém-inaugurado, acontece uma conversa à noite entre o rei e Deus, que vai selar o destino de toda a nação. E o interessante é que não foi só uma bênção, não. Foi, na verdade, uma encruzilhada, com dois futuros possíveis: ou a glória para sempre, ou a ruína total. Vamos mergulhar em como essa aliança definiu absolutamente tudo. Então, Salomão chegou lá, o templo está pronto, o palácio dele também, a nação está prosperando. Parece até o final de um filme, né? O fim de uma jornada incrível. Mas é exatamente aqui que o verdadeiro teste começa. O que acontece depois que você alcança tudo que sempre sonhou? A grande questão, na verdade, não é sobre o que foi construído, mas sobre como aquilo vai ser mantido. Para a gente entender bem essa história, vamos passar por 5 pontos. Primeiro, o acordo divino que foi feito. Depois, o caminho da restauração que foi oferecido. Aí vem a parte tensa, a advertência crucial. Em seguida, vamos ver os dois destinos, bem opostos, que foram apresentados. E, por fim, a grande lição que essa escolha deixou para a gente. Ok, vamos direto ao ponto central. Depois de toda aquela festa, toda a cerimônia de dedicação do templo, Deus aparece para Salomão. E não é no meio da multidão, não. É na quietude da noite. É uma conversa íntima, direta, que basicamente estabelece as regras do jogo dali para frente. E tem um detalhe aqui que é chave. O texto diz que Deus apareceu depois que tudo foi prosperamente efetuado. Ou seja, a resposta divina não veio durante o planejamento ou a construção. Ela veio depois que o esforço humano já tinha sido concluído. É como se fosse uma reação direta à dedicação e à oração que Salomão fez. E a primeira mensagem é de aceitação total. Deus confirma: olha, eu ouvi, eu escolhi este lugar. Aquele templo, aquela estrutura magnífica de pedra e ouro, é oficialmente santificado. Ele se torna, de fato, o ponto de encontro oficial entre o céu e a terra. E é aqui que a conversa dá uma virada bem inesperada. Em vez de focar só nos tempos bons que viriam, Deus imediatamente apresenta um cenário de crise. Mas o legal é que, junto com o problema, ele já oferece a solução, uma espécie de fórmula para a cura, uma promessa que depende de algumas condições. O interessante é que essa aliança é super realista. Ela já antecipa que tempos difíceis viriam, seca, pragas, doenças. Só que essas coisas não são apresentadas como se fossem um mero azar, sabe? Elas são descritas como cenários que deveriam funcionar como um alerta, um chamado para que o povo parasse e pensasse no que estava acontecendo. E aqui está a famosa fórmula para a restauração. Não é nada complicado, nenhum ritual complexo. São 4 atitudes do coração. Primeiro, a humildade, para reconhecer a dependência. Segundo, a oração, para restabelecer a comunicação. Terceiro, a busca, que demonstra um desejo de proximidade. E o mais importante de tudo, a conversão, que é a mudança real de comportamento. É uma jornada completa, de dentro para fora. E a resposta divina prometida para essas atitudes é, uau, completa. É uma promessa tripla. Atenção, eu ouvirei. Perdão, perdoarei os seus pecados, e uma restauração total, sararei a sua terra. É uma das promessas mais poderosas de um recomeço que a gente encontra. Bom, até agora a gente viu o lado da promessa, da restauração. Mas toda aliança tem 2 lados, né? Agora a gente vai virar a moeda e olhar para a advertência bem severa que acompanha essa promessa. Isso aqui é o ponto de virada da história. Essa palavrinha, porém, ela muda tudo. É encruzilhada. Depois de pintar um quadro lindo de bênção, se cura, Deus começa a descrever com detalhes bem sombrios o outro caminho, o caminho da desobediência e das suas consequências, que seriam inevitáveis. Mas o que exatamente significa se desviar? O texto é bem específico aqui. Não se trata de pequenas falhas do dia a dia. A questão é uma quebra fundamental da aliança, abandonar as leis de Deus e, o mais grave de tudo, transferir a lealdade e adoração para outros deuses. E assim, a nação se vê diante de 2 futuros, muito bem definidos. Não existe meio termo. Um é um caminho de estabilidade, de honra. O outro, de desenraizamento, de vergonha. Vamos ver esse contraste em detalhe. A escolha para a liderança e para o povo era, nossa, brutalmente clara. Obedecer significava continuidade, a confirmação do trono de Davi. Mas desobedecer levaria à consequência mais drástica que se podia imaginar:
o exílio, ser literalmente arrancado da terra que tinha sido prometida a eles. E o destino do próprio templo, a joia da coroa da nação, também estava em jogo. Ele podia ser um lugar de honra para sempre, ou podia virar um provérbio e motejo, basicamente virar motivo de piada, um símbolo mundial de fracasso e de abandono divino. A mesmíssima estrutura física, com dois legados radicalmente opostos. Mas por que detalhar uma destruição tão terrível? Parece pesado, né? É que a aliança não só prevê as consequências, mas também explica o porquê. Ela já traz dentro de si uma lição de história, uma resposta pronta para as gerações futuras. O texto já antecipa a pergunta óbvia que qualquer pessoa faria ao ver a ruína de algo tão grandioso. Dá para imaginar a cena, né? Um viajante passando pelos escombros do templo e perguntando: gente, como é que isso pôde acontecer com um lugar tão sagrado? A aliança já tinha a resposta na ponta da língua. E a resposta é direta, sem rodeios. A causa da ruína não seria militar ou econômica, seria espiritual. A razão seria o abandono do Deus que os formou como povo, em troca de outras lealdades. A responsabilidade é colocada inteiramente na escolha que o povo fez. E isso tudo nos leva à pergunta final. No fim das contas, essa aliança foi uma promessa ou foi uma advertência? A verdade é que foi as duas coisas, inseparavelmente. A bênção e a maldição nasceram da mesmíssima fonte, a liberdade de escolha. Talvez a maior lição aqui seja que o destino não é algo que simplesmente acontece com a gente, mas sim algo que a gente forja a cada decisão, em cada encruzilhada da vida.